Nesse vídeo, vamos ver os grupos funcionais em bioquímica. Os grupos que vamos estudar são aqueles que mais aparecem nos compostos vistos na bioquímica. Vamos ver os hidrocarbonetos. Você já deve saber que os hidrocarbonetos são formados por carbonos e hidrogênios e que entre os carbonos podemos ter ligações simples, ligações duplas ou ligações triplas. Mas nos compostos que vamos estudar em bioquímica, veremos muito as ligações simples e duplas. Um exemplo disso são os ácidos graxos, que possuem uma carboxila no carbono 1 e várias unidades do grupo metileno, que é o CH2, e no finalzinho um grupo metila. Aqui nós temos um ácido graxo. Mas os compostos de carbonos vão aparecer em carboidratos, lipídios, proteínas e nos ácidos nucleicos. Aqui temos dois grupos bastante interessantes. O que eles têm em comum é a carbonila, C-O. C-O pode existir na extremidade da cadeia ou no interior da cadeia entre dois carbonos. Então, quando aparece na extremidade da cadeia, esse carbono da dupla O está ligado a um outro carbono da estrutura e mais a um hidrogênio para compor as 4 ligações que o carbono faz. Esse grupo C-O hidrogênio, nas extremidades das moléculas, ele é chamado de grupo aldeído. Então, nós temos aqui CHO como uma outra forma de representar esse grupo. Vejamos aqui a molécula da glicose. O carbono 1 da glicose é um aldeído, CHO, certo? Então, por causa disso, a glicose é chamada de aldose, porque tem esse aldeído. O grupo cetona é quando nós temos uma carbonila entre dois carbonos. Ou seja, o carbono da carbonila está entre dois carbonos. Então, nós temos um grupo cetona. Um exemplo aqui é a frutose, que é o carbono 1. No carbono 2, nós temos uma carbonila. Então, esse grupo é cetona. E a frutose é chamada de cetose. Meus amigos, esse grupo aparece muito na bioquímica, a carboxila. E ela pode aparecer assim, ó, COOH, a estrutura aberta, C-O-OH, que seria a correspondente a essa aberta. Pode aparecer ionizada, C-O-O-. Pode aparecer ionizada e CO-. As carboxilas aparecem nos ácidos graxos, conforme nós podemos ver aqui os ácidos graxos. Aqui tem 2 ácidos graxos, né? Também, veja que no ácido graxo, os hidrocarbonetos podem ser representados por os vértices desse zigue-zague, né? Aqui é o ácido palmítico, 16 carbonos. E nós temos aqui um aminoácido com uma carboxila no carbono alfa e uma outra na cadeia lateral. Esse aminoácido é o ácido glutâmico ou glutamato. Então, a carboxila é muito importante nos aminoácidos. Nós vamos ver também que a carboxila está presente nos ácidos derivados de açúcares, como o ácido glicônico, o ácido D-glicurônico e etc. Agora, nós temos 2 grupos funcionais bastante interessantes. A amina, que contém nitrogênio. O nitrogênio faz 3 ligações químicas e fica na forma NH2. Com 4 ligações químicas, fica na forma ionizada, NH3+. Os aminoácidos contêm grupos aminas, tanto ligados ao carbono alfa e alguns poucos têm grupamento amina no grupo R ou cadeia lateral. Também o grupamento amina aparece nas bases nitrogenadas. Aqui nós temos a adenina. E também pode aparecer em açúcares aminados, como a glicosamina e a galactosamina. Então, são muitos compostos em bioquímica que nós podemos encontrar esse grupamina. A hidroxila
ou grupo alcoólico é muito comum também na bioquímica. Pode aparecer em álcools, como o glicerol, que nós temos aqui o glicerol, com 3 hidroxilas. Pode aparecer na esfingosina, que vai formar a esfingomielina. Pode aparecer em alguns aminoácidos e aparece demais nos monossacarídeos, disacarídeos, polissacarídeos. Então, é um grupo também bastante interessante e pode, num determinado pH, ser ionizado. Aqui nós temos o grupo fosfato. Na verdade, o fosfato é esse, né, ionizado, e temos aqui o ácido fosfórico, H3PO4. Então, o fósforo faz uma dupla ligação com o oxigênio e mais 3 ligações com as hidroxilas. Então, esse grupo fosfato pode aparecer ionizado, com os 3 oxigênio ionizados, ou não. Então, o grupo fosfato ele é chamado fosfato inorgânico OPI em bioquímica quando ele está livre, não está ligado a nenhum composto orgânico. E quando ele também não está ligado a nenhum outro composto orgânico, mas está ligado a um outro fosfato, é chamado pirofosfato inorgânico ou PPI. Em algumas reações, o PPI é hidrolisado em algumas vias metabólicas e a energia da quebra dessa ligação é usada naquela rota metabólica. A sulfidrila é um grupo também bastante interessante na bioquímica, SH, sulfidrila. Está presente muito no aminoácido cisteína. Nós temos aqui o aminoácido cisteína com o grupo R, CH2SH. Quando a cisteína faz parte do sítio ativo de uma enzima, esses grupos são essenciais para a catálise. As pontes SS é quando você tem 2 cisteínas unidas por essa ponte bisulfeto, ou SS, geralmente a enzima perde atividade. Então, assim é a forma oxidada. Na forma reduzida, sulfidrila. Há um peptídeo bastante interessante, a glutationa reduzida, que é formado por 3 aminoácidos e um deles é a cisteína. É um antioxidante natural do nosso organismo. Então, o GSH é também um composto com o grupo sulfidrila. Com 2 grupos funcionais, nós podemos formar ligações bastante interessantes. Nós podemos ter uma ligação éster, quando são ligados uma carboxila mais uma hidroxila ou grupo alcoólico. O glicerol, presente no triacilglicerol, o triglicerídeo, nesse caso, ocorre uma esterificação entre a carboxila do ácido graxo com o OH do glicerol. Então, aqui, uma reação em que a água é liberada. Então, nós temos 3 ligações de ácidos graxos formando o triacilglicerol, que é um éster. Quando a gente tem a carboxila mais um grupo sulfidrila, então nós dizemos que nós temos um tioéster. Por exemplo, o acetato mais a coenzima A tem uma sulfidrila SH. Então, com o acetato, ela vai formar o acetil-CoA. Esse tioéster, que envolve o C-O e o S aqui do enxofre, essa ligação, em geral, elas são ligações de alta energia em bioquímica. Nós temos um outro exemplo, que é o succinil-CoA de Krebs, etc. Quando temos um grupo fosfato, PO4, menos, 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 ou 3 menos, mais o grupo alcoólico OH, nós podemos ter um éster fosfórico. Esse éster fosfórico, então veja aqui que tem um R, um grupo ligado a um oxigênio do fosfato. E aqui é um éster. Mas nós podemos ter, às vezes, mais de um ligado a esse fosfato, formando um diéster. Então, aqui nós temos um exemplo do ATP, certo? O ATP, a ribose é numerada como uma linha. Então, uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, 5 linhas
é o carbono 5 da ribose. Então, nós temos aqui 3 fosfatos ligados entre si e a ligação do OH do açúcar com o fosfato é um éster fosfórico, assim também como entre 2 fosfatos, aqui também é éster fosfórico, uma vez que o ácido fosfórico possui hidroxilas. Então, também nos ácidos nucleicos, nós temos a ligação fosfodiéster, porque o nucleotídeo 5' monofosfato, ele se encaixa numa ponta 3' OH, ou seja, num local que tem hidroxila, né? Então, você tem uma hidroxila e um fosfato ligado a essa hidroxila. Então, o fosfato fica entre duas riboses. Por isso é chamado fosfodiéster. Pessoal, aqui nós temos duas situações bastante interessantes. A carboxila, ela pode se unir a uma amina. Nessa reação, forma a ligação amida, que é COONH. Essa ligação, ela está presente nos peptídeos e proteínas e é feito num determinado sentido. O primeiro aminoácido doa a carboxila e o aminoácido seguinte doa a amina. Então, quando termina a síntese de uma proteína ou de um peptídeo, o primeiro aminoácido ou o início da cadeia tem uma extremidade amina livre e o final da cadeia é chamada C-terminal ou carboxila terminal. O grupo acetilamina é também bem interessante, é o acetato mais a amina, formando N-acetilamina. Esse grupo N-acetilamina, ele está muito presente em açúcares aminados, como a N-acetilglicosamina, N-acetilgalactosamina, e também está presente na quitina. A N-acetilglicosamina na quitina, ela está ligada no carbono 2, né? O grupo acetilamina. Então, a quitina tem ligações beta-1,4 e é um homopolissacarídeo. Agora que chegamos ao final dessa aula, você pode escolher uma das estruturas abaixo e anotar nos comentários os grupos funcionais e os tipos de ligações químicas. Então, no composto 1, nós temos a glicose, no composto 2, a L-cisteína, no 3, o succinil-CoA, de Krebs, e o 4, a esfingomielina. Escolha um desses ou avalie todos.